Bom dia, irmãos. Graça e paz, louvado seja Deus. Estávamos aí pensando que tudo ia voltar ao normal, né? No final do mês, mas parece que a nossa quarentena ainda vai se prolongar, pelo menos 15 dias ainda para frente, né? Mas vamos esperar com paciência no Senhor, como diz a palavra, não é? Esperar com paciência, aguardar, passar essa situação para que a gente possa retornar os nossos cultos no templo, não é? Mas enquanto isso, irmãos, vamos aí cultuando em casa, vamos aí gravando a meditação. Deus não vai deixar de ser adorado por conta disso, né? E hoje eu até quero pensar um pouquinho de uma forma diferente. Se fala tanto em pandemia, em tanta coisa desagradáveis, quero pensar um pouquinho na felicidade, como ser feliz diante de uma situação tão complexa, não é? Eu vou estar lendo o Salmo 112. Salmo 112, são 10 versículos. Eu vou estar lendo o Salmo 112 para essa meditação da manhã. Salmo 112. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece. Range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Bem, que Deus nos abençoe diante dessa palavra lida, não é? Esse salmo é muito oportuno para a época que estamos vivendo. Vivendo tempo de incerteza, de insegurança, né? Pandemia, essas coisas todas. No versículo 7 diz assim: não se atemoriza das más notícias. Quem é o justo, né? Então aqui vamos pensar um pouquinho na felicidade do justo. E o Salmo começa logo falando de felicidade, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Temer já sabemos que é ser reverente, né? Ser reverente a Deus. Bem-aventurado, feliz, uma felicidade assim acima da felicidade que nós conhecemos. É uma felicidade vinda do temor, que é obediência ao Senhor. Como diz o final do versículo 1, se compraz, ou seja, tem prazer nos mandamentos do Senhor. Ou seja, o obediente é visto como justo aos olhos do Senhor. No versículo 2 diz assim: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, não é? Então a felicidade é para os justos. Os justos são felizes. Não é? Como diz aí o versículo 7, não se atemoriza a má notícia. Não é? Então, má notícia é o que mais estamos vendo nessa época de hoje. Mas o justo ele não vai ficar temeroso, né, diante da circunstância que estamos passando, que estamos vivendo. Vejamos algumas características, então, do justo aos olhos do Senhor, para que tenhamos aí uma vida feliz, mesmo diante das circunstâncias que não são tão favoráveis assim, não é? Então, em primeiro lugar, nós vemos, irmãos, que o justo, aqui olhando para esse salmo, é a pessoa que faz o bem para outras pessoas, ou seja, é bênção para outras pessoas. No versículo 4 diz assim: ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso, né? E justo, ou seja, é piedoso, é benigno. Isso é ser bom, fazer o bem, né? Isto é
ser bênção na vida de outras pessoas. Então, quando nós somos bênçãos na vida de outras pessoas, nós somos justos aos olhos do Senhor. E diz aqui o quê? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Está falando aqui do justo, né? Aquele que teme ao Senhor é justo, né? Ser justo é agir com misericórdia, é estar atento à necessidade das outras pessoas, que também é conhecido como uma pessoa generosa. No versículo 5 lemos assim: ditoso, ou seja, de sucesso, o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa no juízo. Versículo 6, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Versículo 9, distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então tem sucesso quem é generoso, né? Uma pessoa que se preocupa em abençoar outras pessoas, uma pessoa que está atenta à necessidade dos outros, né? Então é uma pessoa que terá sucesso, né? Quem é generoso estará em condição de defender e organizar a sua própria causa em juízo, porque a pessoa é generosa, né? Tudo vai estar a favor ao seu lado, né? Ele sempre terá razão. Uma pessoa generosa, né? Ele pode defender, organizar sua causa em juízo, porque tudo vai estar a seu favor. Quando uma pessoa é generosa, ser generoso com a necessidade é se manter justo, é ser justo. Isto é fidelidade, né? Ser generoso com os necessitados, não é? É se manter justo, na condição de justo aos olhos de Deus. E isso traz o quê? Isso traz felicidade, né? Quando nós somos generosos com as outras pessoas, né? O Senhor nos vê como pessoas justas e isso traz felicidade. E na sequência que podemos observar aqui, irmãos, porque diz aí o começo, feliz, né? Feliz, está falando de felicidade, bem-aventurado, né? É ter uma vida estável. O justo é estável. No versículo 6, repetindo, jamais será abalado, não é? Será tido em memória eterna. Versículo 8, o seu coração bem firmado não teme, até ver corrompido os seus adversários, o seu desejo. Versículo 7, repetindo, não se atemoriza com a má notícia. É estável. É estável. Tem pessoas, não é, que não podem ouvir uma má notícia, que entra em pânico, se desespera, não é? Mas a pessoa que é justa aos olhos do Senhor, que tem essa vida equilibrada, ele também tem a sua vida estável, né? Não se abala, não é? Se mantém firme, porque é o Senhor que sustenta. É o Senhor que sustenta. Ele não será abalado, não é porque ele tenha força própria, que é um super-homem, que é uma super-mulher, que recebe uma má notícia e não se abala porque é uma super-pessoa. Não, é porque a pessoa justa é sustentada por Deus. Voltando um pouco lá, no Salmo 55, versículo 22, 55, 22, diz assim, confia os teus cuidados no Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado, tá? Então o justo, ele não é abalado com a má notícia, não é porque ele é um super-homem, é porque ele é sustentado por Deus, não é? Quem vive nesse mundo praticando a justiça é uma pessoa sustentada por Deus. Então assim o justo é confiante sempre na vitória. Ele sempre confia na vitória, não porque ele é muito forte, não porque ele pode tudo, não, porque ele está amparado por Deus. Deus é que sustenta. No versículo 8 diz assim, o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido dos seus adversários o seu desejo, né? Então não será abalado com a má notícia. Adversário podemos entender também como uma má notícia, aquilo que é ruim, né? Aquilo que nos afeta, que nos incomoda, que pode nos incomodar. Diz aí o texto, não se abala, não vai se atemorizar, não vai ficar, né, apavorado com a má notícia. Não, ele tem um equilíbrio, não porque, repetindo, ele seja melhor do que as outras pessoas, não, é porque é sustentado por Deus,
é sustentado por Deus. Deixa eu repetir aqui o versículo 22 do Salmo 55. Confia os teus cuidados ao Senhor, Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tá? Então o justo não é abalado é porque o Senhor não permite. É porque o Senhor não permite. Ele nos segura com a sua mão forte. Então assim, irmão, ser justo é ser abençoado e ser bênção também. Né? É ser abençoado e ser bênção também. E assim sendo, ser justo é ser feliz. Que sejamos justos aos olhos do Senhor, para que tenhamos uma vida tranquila, para que tenhamos uma vida de felicidade, mesmo diante das circunstâncias. Ou seja, se a circunstância não for favorável, não vai tirar a nossa felicidade, porque nada pode tirar a felicidade daquele que é justo aos olhos do Senhor. Quem são esses? São aqueles que temem ao Senhor, né? São aqueles que sentem prazer na lei do Senhor. Que sejamos assim, irmãos, que temos aí essa estabilidade que a Bíblia nos oferece, porque o Senhor nos sustenta, ou seja, o Senhor sustenta aquele que é justo, não permite que ele seja abalado. Por isso, irmãos, a reflexão é: vamos viver de uma forma justa aos olhos do Senhor, sentindo prazer na sua lei e sendo bênção na vida de outras pessoas também. Com certeza, o Senhor vai nos ver como justos e não vai permitir que sejamos abalados, não importa qual seja a circunstância. E assim podemos ser felizes. Aí está a felicidade, como diz o versículo 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então, meus amados, diante de qualquer situação, e essa situação que estamos vivendo agora, né, que é tão assustadora, que incomoda tanto, nós, na condição de justos, não vamos nos abalar. Tudo isso não vai nos incomodar, como diz aí o versículo 7. Não se atemoriza da demais notícia. Não vamos ter uma vida temerosa, né? Temerosa por conta do que estamos enfrentando, mas vamos ter uma vida de temor, ou seja, de reverência ao Senhor, para que tenhamos uma vida melhor, uma vida tranquila, uma vida de estabilidade, enquanto estamos aqui aguardando no Senhor, né? Bem-aventurado é aquele que espera no Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ter sempre uma vida confiante no nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.